Que alegria! Bom dia! Sábado das Águas, sábado da Senhora das Águas, eu aqui nesse fundo azul, reverenciando a beleza das águas, agradecendo, saudando minha mãe Oxum, Mojubá, todas as senhoras das águas, todas as mães das águas, que essa energia, que essa força desse sábado, né, que a gente reverencia essa mãe das águas, nos traga vida, nutrição, bem-aventurança. Bom dia, mãe! Minha mãe entrando aqui na live, falando em Mãe das Águas. Hoje é uma live especial, hoje é live de manhã. A gente tem experimentado tantos horários legais. E essa live do dia, nossa, é uma energia muito linda, assim, que eu tô gostando bastante. Essas lives que estão introduzindo, abrindo os caminhos da nossa jornada Enemim-Teta que tá chegando. Uma jornada para compartilhar com vocês um mapa que é o segundo cérebro, o mapa da saúde e da autonomia da saúde, que é conhecer um pouquinho mais do seu segundo cérebro, aliado aí tanto à limpeza, ao funcionamento, à saúde, como o poder que a gente tem de se conectar com os nossos sentidos psíquicos e nos curar. Ontem a gente falou da arte de curar. Bem-vinda, Adriana. Ontem a gente falou da arte de curar a si mesmo com Krishnamurti, foi uma live linda. Quem perdeu tem a chance de encontrar essa live no nosso canal no YouTube. E eu tô aqui hoje, gente, com uma irmã muito especial, que é a Cecília. Ela já chegou e eu já vou convidar ela aqui para falar com a gente. Nós vamos falar hoje sobre medicina integrativa e autonomia da saúde. De novo, estamos no tema da autonomia da saúde. E eu quero pedir licença para vocês, que hoje, falando em água, amanheci um pouco correndo, então de vez em quando vocês serão essa cena. Mas estou bem, de saúde, sempre me renovando aí. Bom, então, deixa eu trazer essa querida irmã, essa mãe, que vem falar com a gente um pouquinho, porque a gente fala tanto aqui, né? Deixa eu dar uma introduzida assim, para dar aquela curiosidade, vou chamar a Cécia agora. A gente fala tanto de como se cuidar, de terapia holística, né? De quais são as possibilidades de cura, de reequilíbrio. E muitas vezes a gente, né, corre para o médico quando não tem mais solução, quando a gente viu que nada, digamos que natural que a gente fez deu certo. Eu sinto que existe um pouco essa lógica assim, vou tentar de tudo, mas se não der certo, ou então vou desistir completamente da medicina, né? E vou simplesmente ficar no natural, digamos assim, né? Sem esse conhecimento do estudo médico, né? E me perco muitas vezes nessas escolhas. Então, a Cécia hoje vem trazer a experiência dela de médica, de terapeuta integrativa, de mãe de vida, de rezadora, para poder fazer a gente pensar um pouquinho mais, para refletirmos juntos aqui sobre as possibilidades e caminhos dessa autonomia da saúde. Bom, acho que eu fiz uma boa introdução, vamos lá. Deixa eu trazer aqui uma solicitação para você, querida Cécia. Bom dia! Olá, bom dia! Você me ouve bem? Gente, eu acabei de me ligar que eu tô com fone o tempo todo e não tava com ele no ouvido. Vocês estavam me ouvindo? Tava te ouvindo. Peraí, deixa eu encontrar aqui um filtrozinho Nossa, legal. então o fone do meu microfone é muito bom, porque ele tava no chão e eu tava aqui super falando, achando que tava. Peraí que eu quero encontrar aqui um filtro. Ai, toda brilhante! Peraí. Que linda! Não, vamos encontrar um mais simples. Vamos sem filtro. Oi, gente. Oi, Supria. Ó, um Gratidão. terceiro olho surgiu. Amiga, que bom que você está aqui, seja bem-vinda. É uma honra ter você nesse espaço. A Raizeira Quântica aqui é um estudo sobre como a gente pode ampliar a nossa possibilidade de encontrar essa cura, né? Essa autonomia da cura, assim.
Então, eu quero aproveitar a sua presença para poder também trazer alguns esclarecimentos, assim, até mesmo nesse diálogo, né, com a medicina. Você é uma médica que fez essa escolha por integrar sabedoria, saberes, né, e caminhos de cura. Então, é alguém assim com experiência e respaldo para nos falar, inclusive, de alguns termos, né? Uma coisa que eu falei, gente, queria que a César trouxesse um pouquinho sobre esse termo medicina integrativa. É um termo usado na área médica também, é um termo reconhecido na área médica acadêmica, é um termo mais popular, né? Queria que você trouxesse um pouco para a gente desse esclarecimento, assim, e antes se apresentasse, dissesse um pouquinho quem é você, essa Tá maravilhosa bom. irmã. Então, gratidão, gente. Agora a gente já está aqui ao vivo, tem bastante gente que vai chegar e vai poder assistir depois, né? Então, eu tenho assim essa visão já desde a faculdade. Eu sou filha de médico, né? Eu convivo com a medicina na minha vida desde que eu nasci e com uma visão de medicina que eu precisei ir desconstruindo para hoje estar aqui assim, né? Levantando essa bandeira integrativa. Então, eu realmente, assim, desde a formação, eu tenho 12 anos de formada e eu sinto que eu sou médica integrativa desde a faculdade, porque desde que eu entrei em contato com muitos conceitos, foi junto com o meu despertar, né? Eu estava na faculdade de medicina quando eu comecei a ter um despertar interior mesmo, assim, para o que eu sou, né? Aqui nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui e qual que é o meu chamado, né? Isso foi no meio da faculdade de medicina, que eu estava sendo assim, estava entrando por um caminho que é necessário desconstruir bastante para esse novo tempo, assim, que é o que eu percebo hoje em dia, cada vez mais a gente está precisando desconstruir conceitos para a gente ter a nossa autonomia. E por isso, quando você me convidou com esse tema, eu brilhei, assim, nossa, eu gosto de falar disso, porque isso é a realidade, né, que eu vivo. Então, já vou te responder sua pergunta, vou só me apresentar mais um pouquinho, tá? Tranquilo, pode ficar à Vocês me dizem vontade. se tá boa a conexão, tá? O que eu sinto é que quando eu falo, tá dando um retorninho, assim. É como se, não sei, alguma coisa não. Não sei se você pode abaixar um pouquinho o seu Eu, volume. pode ser. Eu tô Ele dá de um. fone, Tá com fone, né? Coisa é, estranha. mas eu Mer- abaixei um Mercúrio pouquinho retrógrado. aqui. Você tem fone aí por perto? Porque às vezes se você colocar o fone pode melhorar. Não, mas tá bom, tá bom. Eu vou seguir. Melhorou? É, Tá. eu vou seguir porque é um retorno bem quase não dá pra ouvir. Então, o que eu sinto, assim, desse termo? Quando eu comecei a, a conhecer as terapias, que foi dentro da faculdade de medicina, né? Eu conheci o reiki, a massagem, eu já me iniciei em reiki, em massagem, já comecei a atender com massagem ainda estudante de medicina, né? Eu comecei a perceber que tem realmente um grande universo, que é o universo paralelo, e ao mesmo tempo ele também já está, que ele está integrado, ele está se integrando cada vez mais na medicina através das PICs, né, que são as práticas integrativas de saúde. Então, o SUS, ele abraçou as práticas integrativas de saúde, algumas delas, e com isso ele deu uma abertura para esse lugar na medicina, na prática ali, dentro de um sistema público, mas por ser público, por ser, digamos, abraçado pelo Ministério da Saúde, passa a ter mais validade. Então, dentro do campo da medicina, assim, não existe hoje em dia uma especialidade em medicina integrativa. Quando eu comecei a trabalhar com a medicina integrativa, foi mais ou menos assim que eu comecei a divulgar isso, né? Eu chamava medicina integral. Eu não chamava integrativa, eu chamava medicina integral. E eu coloquei esse nome que veio na minha cabeça. E foi algo que veio de dentro de mim, porque eu disse, gente, eu sou médica, só que eu não consigo ver a pessoa apenas com foco na doença, que foi o que eu aprendi, o paradigma que eu fui formada desde que eu nasci, porque meu pai já era médico e já era desde um paradigma muito mesmo assim dessa medicina tradicional, que é um foco na doença, um foco no problema. Então, como eu vim disso aí, eu comecei, né, a perceber que eu não tinha como, dentro de mim não fazia sentido eu observar o outro, ou o adoecimento, o desequilíbrio do outro apenas com foco no que estava doente. Eu comecei a estudar essas outras terapias e praticar primeiro em mim. E ter isso como meu paradigma, porque é isso que eu percebi, ter isso como a minha verdade. E aí eu fiz, tá bom, então agora eu vou atender, já atendia na atenção básica, né, desde que eu comecei, desde que eu me formei. Gosto muito de trabalhar com comunidades, porque eu sinto que é o lugar mesmo que a gente pode, que germina muito, né?
que é onde ali brota a vida. Aí eu comecei a chamar de medicina integral aquilo ali. E comecei a praticar, não tinha ninguém me dizendo o que era o que não era. Eu não fui fazer uma especialidade porque eu não conseguia acreditar nisso. Então, a maioria dos meus colegas fizeram formações, especialidades, residência médica, e aquilo ali dentro de mim não ressoava muito, porque sempre a gente ia afunilando e focando na doença. Aquilo que a gente vai focando, aquilo ali vai cada vez mais tomando uma proporção maior. Não nada contra nenhum especialista, ao contrário, eu sou assim, a mais agradecida de que cada um tem o seu caminho. Cada um tem o seu caminho dentro daquilo que é necessário que tenha, né? Só que a medicina integrativa, nossa autonomia. A medicina integrativa, ela não é uma especialidade. Aí eu comecei a evoluir nisso, estudar muitas coisas. O Theta Healing, que para mim, ele é uma medicina integrativa completa. Ele sozinho já é uma grande medicina integrativa. E, enfim, comecei a ver que esse termo começou a se tornar cada vez mais comum. Porque eu comecei mais ou menos há 13 anos atrás, que eu comecei a trazer essa integração, né? Esse integrar coisas, integrar conhecimentos para ajudar as pessoas a sair do estado de padecimento, quer que seja ele qual for. Então esse termo ele surgiu agora, ele está cada vez tomando mais força. Muitos médicos estão entrando por esse caminho porque estão vendo que agora não tem mais para onde a gente ir, porque a gente está num tempo novo, né? Então, assim, não existe realmente esse termo medicina, não existe uma especialidade, mas existe uma abordagem de saúde chamada medicina integrativa, que engloba as práticas integrativas complementares de saúde, são as PICs. E existem médicos, vocês estão me ouvindo bem, né? Porque eu estou vendo uma coisa rodando aqui, que se chamam médicos integrativos, se chamam que praticam essa medicina, que integram os seus conhecimentos dentro dessas outras áreas, que ampliam, enfim. Vamos falar, que tem muita coisa para falar. Agora, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo ok. Vão dizendo aí pra gente, tá? Eu estou te ouvindo bem. Eu tive um pequeno corte aqui de uma ligação que eu tenho que colocar não perturbar e eu não coloquei. Mas tudo bem, não vai ligar de novo. Mas te ouvi bem e muito bom a gente ter esse esclarecimento de que existe sim uma abordagem, ou seja, dentro do meio médico existe um espaço de diálogo sobre essa integração, né? E existe uma postura de cada médico de integrar os seus conhecimentos, assim, né? E eu queria perguntar, Cési, para você, como que você foi percebendo ao longo da sua experiência, quando você foi agregando, né, digamos assim, ferramentas ou medicinas, né? Mais conhecimentos no seu atendimento, no seu acompanhamento, no cuidado com uma pessoa, e o que isso foi refletindo no processo de cura dela. Até mesmo nessa perspectiva da autonomia, assim, queria saber um pouquinho sobre isso também. Uhum. Então, essa pergunta é bem ampla, né? Eu venho cada dia mais, assim, aprendendo muito, porque essa abordagem, a gente ter a ousadia de querer cuidar de alguém integralmente, eu sinto que isso é uma grande coragem, uma grande ousadia mesmo. Eu me vejo, assim, muito guerreira, assim, nesse caminho, porque realmente é um caminho de desbravar. Porque é muito mais simples ser um médico tradicional. Porque a pessoa chega, fala que está sentindo uma dor, você encaixa aquela dor num monte de sintomas que criam uma síndrome, que criam uma doença, e você passa um remédio para aquilo e pronto, acabou. Tchau, não tem mais nada a fazer aqui. E eu, assim, foram muitos anos de atendimentos diários, né? Porque eu trabalhei, assim, trabalhava diariamente na atenção básica com esse tipo de abordagem. Na saúde pública, né? A saúde pública, né? Trabalho com a saúde, com a estratégia de saúde da família, comunidades. Então, isso dentro de mim, internamente, me dava uma inquietação. Porque é aquela coisa da gente não ser verdadeiro. Então, eu dou um antibiótico para alguém. Alguém chega para mim e fala, tá doendo quando eu faço xixi, e assim e tal. Aí tá bom, isso é infecção urinária. Então, toma aqui um antibiótico, tchau. Até a próxima. É assim que os médicos fazem. E aquilo dentro de mim me dava uma desestrutura, assim, porque eu sentia que ao mesmo tempo que, claro, com certeza eu estou ajudando, mas eu posso estar atrapalhando de uma outra forma, eu posso estar ali causando um ambiente, desconstruindo um ambiente através das medicações, que nada contra, elas são maravilhosas, assim, eu sinto que tudo é obra do divino, né? Qualquer remédio é obra do divino. Mas a gente precisa
entender, porque uma pessoa tem ali e toma um remédio, daqui a pouco ela vai e volta com outro sintoma, daqui a pouco ela vai e volta. E isso é que é muito bom de trabalhar num lugar onde você rever sempre as pessoas. Isso eu fui vendo a necessidade de praticar uma medicina integrativa, é quando você está na constância de ver as mesmas pessoas. Porque você vê que não adianta dar um remédio, não adianta dar 2, 3 Uhum. exames, dinheiro, e é um mercado gigantesco. O que é importante é o que eu percebi respondendo sua pergunta ali, o que, é que eu fui aprendendo e como é que eu vejo que o outro pode reagir a isso. Primeiro de tudo é desenvolvendo essa responsabilidade, né? É muito fácil, as pessoas, elas entram no paradigma de sentir que o médico é o dono da verdade, de sentir que o médico sabe tudo e que o médico vai cuidar dela completamente. E isso é uma linha muito tênue, Entrega, né? é muito perigosa, porque tanto o médico não tem essa capacidade, tá? Os médicos podem Uhum. saber diagnosticar, saber tratar, N coisas, estudar principalmente, mas assim, entregar a sua saúde na mão do outro, seja médico, seja terapeuta, seja quem for, é você tirar todo esse Uhum. seu poder. E eu via isso, desde esse lugar aqui como médica, muitos pacientes chegam assim, não, doutora, você que sabe aí o que eu tô sentindo. Eu que sei o que você tá sentindo? É você que sabe, meu irmão, me conta aqui. Vamos entender o que é isso. Então, assim, tem sempre esse lugar. Um sintoma, ele chega porque algo está acontecendo. O que está acontecendo, né? Uhum. Que é o que o Theta Healing, por isso que eu gosto sempre de trazer o Theta Healing, porque é algo que mudou a minha vida, porque eu percebo, assim, uma visão bem ampla, assim, geral. Então, o que está Uhum. onde vem? O que está acontecendo? O que está acontecendo nessa vida? Como, de que forma eu posso ir mais Uhum. profundo para entender que aquela doença que se manifesta ali não é um remédio que vai solucionar. Às vezes um Uhum. remédio ele soluciona aquilo ali, empurra para frente alguma coisa que tem que ser olhada. E é por isso que hoje em dia, quando eu trabalho atendendo dentro dessa visão mesmo da integrativa, junto com a antroposófica, né, que foi mesmo a base para tudo isso, quando eu comecei realmente a trabalhar com isso com a medicina Sim, antroposófica, né? depois fala um pouquinho mais pra gente. Isso, posso falar que eu adoro, assim. Então, ver a Aham. biografia, olhar a pessoa como um todo e trazer, assim, a definição, principalmente que a pessoa não é só um corpo. Porque quando a gente aborda a saúde de acordo com o corpo físico, a gente está se limitando a uma parte. E é tão Uhum. maior, é tanta coisa que está envolvida, né? Então, não sei se eu respondi sua Claro. pergunta, não sei se é bem isso, né? Respondeu! Ó, Adriana, eu quero trazer aqui um comentário que tem a ver com o que a gente está falando da Adriana, que ela diz que é enfermeira no Rio Grande do Sul e também trabalha com APS. E ela vê que também é um desafio desconstruir as expectativas dos pacientes, né? Que ficam focados na doença, assim, muitas vezes ela encontra esse desafio. E é curioso a Adriana ter trazido isso, eu ia até te ouvindo falar, César, lembrei de uma experiência, né? Eu tô aqui nesse processo de rinitezinha, assim, e eu sei bem por quê, né? Eu já tô aqui no processo de eliminar ela. Eu lembro, eu vira e mexe tem crises respiratórias, né? Uma coisa que eu trago sempre aqui no canal qual foi meu contato com as plantas, como eu fui aprendendo a me auto-observar para me curar, vem desse processo de rinite, bronquite, coisas que eu de vez em quando aparecem para mim, né? E às vezes eu entro num processo de falta de ar que preciso de um auxílio médico, de às vezes uma nebulização, alguma coisa assim. E eu vivi uma situação dessa, né? Cheguei aí ao hospital, e aí o médico, ele queria me passar algum remédio, assim, e eu vi que não era uma coisa tão grave, né? Pro remédio que ele queria passar, agora eu não vou lembrar exatamente. E aí eu questionei, eu falei, mas doutor, será que é o caso de, não sei se era um antibiótico, ele, será que é o caso desse remédio? Aí ele percebeu, né? Aí ele chegou para mim e falou assim, nossa, você é daquelas que não gosta de tomar remédio, né? Então tá, olha, eu vou te falar que açafrão com algum mel, que eu não sei. Aí ele começou a me passar uma receita natural, porque eu questionei ele, entendeu? Em relação, eu falei, eu não quero tomar esse remédio, será que é mesmo necessário? E eu senti que ele se sentiu à vontade para falar de um outro conhecimento dele, porque muitas vezes o meio hospitalar poda também, né? As pessoas começam a falar, olha, curandeirismo, não sei o quê, não pode daí, não pode receitar aquilo. Aí tem CRM, que você tem que seguir regras. Não sei, assim, né? Não sei se estou falando demais, mas eu, aproveitando o comentário da Adriana, achei interessante trazer essa minha experiência, porque foi isso, o momento que eu questionei, me coloquei naquele diálogo, né, junto com o médico para encontrar uma solução, ele foi lá na bagagem dele e me trouxe uma que talvez ele não tivesse trazido, entendeu? Então achei interessante isso. Isso que você tá um pouco, isso que você traz, assim, me faz pensar que é isso, para a gente trazer uma prática integrativa, para uma medicina integrativa, para uma cura integrativa,
a gente tem que fazer um trabalho de consciência com as pessoas no geral e fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, porque é um sistema muito profundo que está enraizado, né, no planeta inteiro. De que a saúde é na mão do médico. Na verdade, a doença está na mão do médico, a saúde não está na mão do médico. Tem um termo muito lindo da antroposofia não, é geral, mas a antroposofia usa muito, que é o termo de salutogênese. Eu gosto muito dessa abordagem, é a abordagem que eu Eu uso. vi recentemente. O que Isso, é? então, a salutogênese é uma forma de você focar o que você vai trabalhar ali com o seu doente ou com a pessoa que está chegando, na saúde, não na doença. Então, é um novo paradigma. É um tempo muito maravilhoso que a gente está vivendo. Eu tô assim, esse 2020 ele chegou para a gente girar todas as chaves, assim. E a gente, eu tô também aqui no meu canal, na Curativa, divulgando muita coisa nesse sentido, assim, de mudança de consciência. Se a gente muda a consciência e coloca a saúde como um foco, a saúde, mais saúde, a salutogênese quais são as medidas que eu posso tomar, quais são os hábitos, os ritmos de vida, de alimentação, ou enfim, quais são as práticas que eu adiciono na minha vida, quais as medicações também, suplementos, que me gerem mais saúde. Porque a gente está falando de duas coisas que são muito opostas. E o campo da medicina é o campo do foco na doença e de como eliminar doenças. E isso é uma loucura, Sim. porque assim, quando a gente pensa, vamos acabar com todas as doenças, eliminar, não tem fim. Estamos em 2020, Hipócrates, sei lá qual foi o ano que foi dado como início. A medicina sempre existiu, desde que existe humanidade, sempre existem os padecimentos, mas a gente não evoluiu muito. Estamos aí com uma doença o coronavírus aí está revolucionando tudo e a medicina mãos atadas. Por que a medicina está de mãos atadas diante de uma doença como essa? Por que o planeta parou? Para mostrar que a medicina com foco na doença não vai longe. Ela não vai muito longe porque não tem para não onde vai ir. longe. Não tem para onde ir. Se eu abordo uma doença como algo que eu tenho que combater, como algo que eu... Sabe aquela coisa da luta constante contra o mal? Aquilo ali É não como tem se fim. viver fosse pensar sempre na morte, Isso. né? E isso não tem fim. Isso não tem fim. E não vai parar em lugar nenhum. Então, o meu pensamento, a abordagem que eu tenho, porque é algo assim muito particular. Eu pesquisei, sabe? Quando eu tô criando meu site, né, que tá nascendo, aí coloquei lá medicina integrativa. Tá bom, vou pesquisar para ver quais são todas as bases científicas. Não tem base científica de medicina integrativa. A medicina integrativa é você integrar a você, primeiro o médico, o profissional que tá ali. Ele precisa estar integrado naquilo. Claro, quando a gente está nesse lugar, eu vou te falar, não é simples ser médico e estar, por exemplo, posto de saúde, hospital. Essa história que você contou é muito ilustrativa do que é a verdade. Muitos médicos já não aguentam mais, porque sabem que os doentes não ficam curados com aliás, só geram mais doenças se você faz com que a pessoa use cronicamente uma medicação alopática. Tudo bem, você precisa usar um corticóide ali por 5 dias, está com processo alérgico, você precisa usar uma bombinha, alguma coisa, tá ali, é pontual. Mas o que a gente cria é uma sociedade que toma remédio, 10 remédios, 7, 8, 5, todos os dias, durante muitos anos, informando lá dentro, porque tudo é informação, gente. Lá dentro do corpo, que você não tem capacidade, você não sabe se autocurar. Existe um termo que eu estou estudando cada vez mais, que além da salutogênese, que é a homeostase. Outro dia até tem uma meditação no canal da homeostase. O que é a homeostase? Gente, é a capacidade do seu corpo se curar. Né? O nosso corpo é divino, não tem defeito no nosso corpo. Não existe defeito. Total. Existem ambientes doentios. E o mundo, aí como tá, com essa poluição, com os alimentos cheios de veneno, televisão informando um monte de coisa que não é verdadeira, propaganda de comida que não é comida, bebida que não é bebida. E as pessoas estão querendo tomar remédio. Gente, é uma loucura. Eu fico assim, eu adoro falar disso porque eu acho que tá todo mundo ficando louco. É uma loucura coletiva. Tem que vir uma pandemia para ver se as pessoas se orientam nesse sentido de que não tá. Enfim, eu gosto muito de falar disso, eu falo muito. Não, que bom, é isso. Eu sinto que a gente precisa realmente tomar o nosso lugar, né, Cécia, em relação e entender que é uma relação, né? Quando você fala assim, o médico não é o dono da verdade. Por quê? Né? Quando você fala para o seu interagente ali, enfim, seja o termo que for, a pessoa que você está acompanhando, cuidando, você fala, me diz você, né? Assim, então, aqui a gente, no canal aqui também, eu gosto muito de falar sobre as plantas, porque foram as plantas que me trouxeram para mim mesmo. Eu sinto que as plantas, né, em toda a sua estrutura,
que quando a gente fala de planta, tem gente que pensa em princípio ativo de cara, né? Ah, deixa eu ver para que ela é boa. Só que a planta, ela tem toda uma vida e uma estrutura própria, assim, e com muita informação. E eu sinto que toda essa estrutura dela, a Dona Flor, por exemplo, adora usar várias partes da planta, né, para as medicinas dela. Ela lembra o nosso corpo como ele deve funcionar, porque às vezes a gente esquece. Então, ela não está ali só substituindo uma função, ela está estimulando uma função, né? Para que o corpo estabeleça essa homeostase, para que ele volte, consiga digerir como ele já sabe digerir muito bem, né? Consiga processar como ele já sabe. Então, os desequilíbrios eles vão aparecendo quando as funções vão, né, parando de acontecer, porque, como você falou bem da homeostase, ela vai ajustando, né? O corpo é muito cooperativo, né? Todos os sistemas são muito cooperativos uns com os outros, assim, né? E aí eu queria que você falasse também um pouquinho, se dessa abordagem do Theta Healing, que também é uma abordagem que a gente integra aqui, né? O Anatomia Intuitiva acessa, gente, ela é instrutora de Theta Healing, além de ser essa médica integrativa, né? Ela dá cursos de Theta Healing, atende com Theta Healing, então, assim, é muita experiência. Aproveitem, sigam o canal Curativo e acompanhem. Oferece meditação, assim, é muita coisa linda que ela traz pra gente aqui nessa rede de cura. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, tanto do Theta Healing como outras coisas que você possa ter, que amplia o nosso sentido de funcionamento do corpo. Né? Porque parece às vezes que é uma coisa isolada. Ah, meditação é uma coisa, medicina é outra. E na verdade a gente está aprofundando sobre o mesmo tema, né, Cécia? Fala um pouquinho pra gente. Nossa, tô amando! Tô amando estar aqui falando disso, é o que eu mais gosto de fazer. É Que falar disso, bom! porque é uma coisa que eu vivo, né? Então, assim, as pessoas, o paradigma que se tem é muito antigo, né? É um paradigma do corpo como máquina. E toda a ciência, a base da medicina tradicional, é o corpo como uma máquina que reage ali. Dá um remédio, aí calcula as doses, vai funcionar assim. Mas não é assim que funciona na prática, né? Eu tenho aprendido muito com a terapia canábica, tratamento que é fitoterápico, sobre muita coisa, que também abriu um amplo horizonte aqui dentro de mim por conta do sistema endocannabinoide, né? Que eu também posso falar um pouquinho sobre isso. Mas você me perguntou sobre o Theta Healing, mas estou trazendo isso porque tudo é, sim, uma Que coisa quiser só. falar. Tudo é uma coisa só. Tá tudo Sim. assim. Nosso corpo, ele não é uma máquina. Então é isso que eu quero trazer. Assim, existe um sistema dentro do nosso corpo que ele funciona como um maestro, que vai orquestrando ali. Ah, vamos botar um pouquinho mais de grave, um pouquinho mais de agudo, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento, um pouquinho isso, um pouquinho aquilo, para fazer a dança da arte do que é a gente estar vivo. Um ser humano vivo, respirando, pensando, falando aqui, gente, é muita coisa que precisa para isso acontecer, é muita energia, é muito fluxo de vida, é muita presença do Criador, né? Que é a fonte de tudo Sim. que a gente aborda no Theta Healing. Então, para que um corpo funcione, existe uma interação dinâmica de energias físicas e energias sutis, que são as energias etéricas, energias astrais, espirituais e vários outros nomes que você possa dar para tudo que é sutil que está interagindo aqui dentro da gente. Essa abordagem a partir do sutil e da interação da gente com o divino é a base do Theta Healing. Que eu falo muito por aqui, inclusive eu estou programando uma live específica só para falar de Theta Healing, porque eu trago o Theta Healing assim nas lives um pouquinho dele, mas eu vou fazer uma específica só para contar. E aí Divulga pra gente. quando a gente tem uma visão ampliada de quem somos, inseridos onde estamos, neste plano, que é o terceiro plano da existência, como seres espirituais, sustentando um corpo, porque a gente identifica como corpo, como máquina. A medicina tradicional identifica as pessoas como um corpo e máquina, tá ali, tal sistema. E assim, e sistemas separados, o que é mais uma outra loucura, né? Sim. Não, então a gente vai tratar agora rim. E esquece cérebro, esquece olho, nariz, dente, orelha, fio de cabelo, tá tudo ligado, não tem uma separação. Então, se a gente vai partir, porque é isso, é toda uma quebra de paradigma, medicina integrativa, autonomia de saúde, esses termos que a gente está trazendo, para quem está ouvindo, quem são aqui as pessoas que se dispuseram a isso, e que não ouvi agora, ouvi depois, mas ouve, porque essa mensagem precisa chegar. A gente precisa mudar a nossa mentalidade, mesmo, mudar a mentalidade, porque está tudo vivo. Então não existe um osso, a gente pensa às vezes o osso é uma estrutura dura, rígida, ele está vivo, ele está constantemente se renovando o nosso sistema, as nossas células se renovam a cada 7 anos, praticamente todas. Então você não é a mesma pessoa.
Vou encontrar uma pessoa que eu não vejo há Sim. 14 anos. Não é a mesma pessoa que eu vou encontrar. Pode até ser que o nome seja a mesma Uhum. identidade, a impressão de estar, mas a pessoa mudou totalmente. Então, a visão que o Theta Healing traz um pouco é essa visão intuitiva, que é o que eu ia falar. Assim, como é que eu abordo uma pessoa que está ali para se tratar comigo com medicina integrativa? Se eu já sou uma praticante de Theta Healing, que é alguém que cura através do amor incondicional, que cura através de uma inspiração divina, que isso é o Theta Healing, através de uma oração, de um rezo, através de um despertar dos sentidos intuitivos, alguém que se conhece que é para além do físico. Essa é a minha visão de Theta Healing, do que é curar com Theta Healing. Então, se eu abordo alguém assim, é claro que eu não vou olhar apenas a doença dela, apenas aquele sistema. É claro que existe um monte de emaranhados de tecidos ali, que às vezes são um monte de nó, que na verdade eu sinto que o terapeuta, o curador, o médico, curandeiro sim, porque é isso, né? Ele é um desatador de nós, vai ali desatando, ajudando a pessoa, pega pela mão e vai, vamos desatar esse nó aqui, seja como for. Eu assim sinto Uhum. que eu sei que muitos que estão assistindo são terapeutas, são curadores e podem se sentir assim. E não, porque o que que Uhum. tem ali, o que que tem na medicina, que é o que para mim é um dos grandes, que eu vi isso de perto e que saí correndo, é o poder. Eu tenho poder Sim. sobre você. Eu sou a dona da verdade, os médicos, né? Eu sou a dona da verdade. Eu Uhum. sei o que você tem que usar. Eu sei o que você tem, você não sabe nada. Agora você me obedece e toma sim. E se você não vai tomar, você vai morrer. E você vai morrer daqui a 2 meses, porque também tem isso, né? Que tem o efeito placebo e o efeito nocebo, que é o pior. Iatrogenia e efeito nocebo são coisas que devem ser conhecidas por todas as pessoas. Iatrogenia é quando o ato médico, o fato de você, médico terapêutico também, né? O fato de você, mas é mais pro ato médico, né? De você adoecer alguém com o seu tratamento, adoecer alguém com algo que você recomenda. Prognóstico. Iatrogenia, gente, vocês sabem que nos Estados Unidos, as 5 principais causas de morte, eu não se lembro o nome, porque às vezes eu esqueci a terceira, ou a quarta, ou a quinta. Sabe qual que é? Uma Visitas delas. frequentes ao médico. As pessoas que vão Uau! muito a médico estão entre as causas principais de morte. Vocês têm noção do que é isso? É muito forte isso. Isso não Que é uma pouca coisa, forte. isso é Super. fortíssimo. Isso é iatrogenia, que é, através de uma prática médica, eu estou destruindo outro. E o efeito nocebo, que é ainda pior, o efeito placebo, que é muito legal, eu gosto de falar de efeito placebo, porque depois eu lendo os artigos científicos, assim, estudaram ali o que era o efeito placebo. Como é que eu dou uma farinha para a pessoa se cura? Como é que eu dou um comprimido que não tem nada, a pessoa se É cura? O que é autocura. isso? É autocura, mas eles fizeram supria, eles fizeram estudos e eles estudaram umas pessoas, sabe o que eles Sim. encontraram? Eles O encontraram quê? que as pessoas que se curavam com efeito placebo estavam acessando o estado teta, se acredita? Olha Olha que aí. coisa incrível é o teta healing, é o estado de conexão. Aí Criatividade biológica. é autoindução, é o que quer que seja, é o poder da mente, que é o que teta healing estuda, é o poder da mente de curar. Aí o efeito nocebo, gente, o efeito nocebo é outra coisa, é o contrário. Eu digo pra você, olha, você tem 2 meses de vida. Como é que alguém vai dizer isso para outra pessoa, sendo que só existe um dia, o dia determinado de você nascer e de você morrer, não tem quem vai dizer quantas curas milagrosas, quanta mudança de vida, né? Enfim, então assim, muito amor, muito cuidado, assim, eu realmente sou uma pessoa que resisto a ir ao médico mesmo sendo médica, porque tem muito paradigma que precisa quebrar. E eu me sinto uma médica nesse lugar, de mudar a mentalidade, porque estamos num novo tempo, não dá mais. É isso. Graça, damos graça. Que bom que se multipliquem os médicos e médicas com esse olhar, né? Tenho visto isso acontecer. E eu acho que, no fundo, somos nós, seres humanos, expandindo, né, Cécia? Então, os caminhos que a gente escolhe, se a gente traz consciência para ele, pode ser muito lindo, né? Como você está fazendo com o seu aí, né? A gente tem algumas participações, pessoas muito felizes em te ouvir, pessoas falando da importância de cuidar do sentimento, das emoções e dos sentimentos, né? Quando você fala, eu não sabia essa do efeito placebo que a gente estava em estado teta, né? Para ver que não é uma simples crença, uma fé que não tenha uma sustentação e uma compreensão de como ela se dá, né, César? Que muitas vezes a gente faz essa separação, tenha fé. Como que é essa, quando você fala tenha fé, além de entregar, né, para força maior, onde é a sua participação nessa fé, né? E quando a gente conhece, por exemplo, para mim, saber que ter fé era co-criar minha realidade, ou seja, uma fé ativa, né? O seu projeto aí, curativa. Então, eu
ter fé, mas entender que eu posso entrar em estado teta, que o meu cérebro tem uma frequência, né? E eu posso pensar numa frequência que me expanda e expanda as minhas possibilidades de cura. Então é uma fé bem direcionada, né? Assim. E tá uma delícia esse papo. Quero que você comente essa minha fala agora. E quero lembrar que a gente tem pouco tempo. Eu quero acerto de novo aqui. Não, eu vou te Eu tô. convidar. A próxima é eu que te convido. Oba, maravilha. Eu quero agradecer a audiência. Estou surpresa, porque é a primeira live que eu faço de manhã, Cécia, é uma live linda, gostosa, no dia das Iabás. Eu ainda quero que você dê uma palhinha de canto, gente, porque tudo isso que você viu, a Cécia ainda Ai, meu Deus. canta, faz tigela de cristal, é uma pessoa que realmente a integração mora dentro dela, porque ela traz todos os aspectos da vida para ampliar a possibilidade de cura, porque eu vejo, Cécia, sentia esse amor, essa vontade de que as pessoas realmente percebam que elas podem se curar e você abre um leque assim, fala, pode escolher aqui o caminho que mais você se identifica, que eu apoio a sua cura, né? E aí você toca essa tigela de cristal, passa um antialérgico, seja o que for, só para que esse amor se expanda, né? Então, minutinhos finais, queria que você trouxesse considerações sobre esse monte de coisa que eu falei, mas Mas tem quero muito dizer tempo ainda. que Tem 20 minutos, tem, ainda tem tempo. Uai, gente, eu achei que tinha 5. Tô Não, viajando temos no 20 tempo? minutos. Temos 20 minutos ainda, dá Ah, então tempo. vou parar de tagarelar aqui querendo finalizar essa live. Vamos seguir então, amiga. Vamos falar dessa coisa que eu trouxe do Teta aí, da nossa fé ativa. Passo para Sim. você. Fala pra gente. E também eu quero trazer que vocês podem fazer perguntas. Aproveitem, porque é isso, é um Isso. tema muito amplo. Aqui na live, a gente vai batendo papo, né? E vai vindo o que vem, porque é muita coisa, assim, né? E não é uma coisa assim preparada. Então aproveitem, que eu e a Supria, gente, vocês não têm noção dessa mulher. Essa mulher me trouxe uma das minhas maiores curas através do trabalho do enema em teta, né? A enematerapia, que é essa limpeza do intestino, que inclusive vou começar a minha jornada novamente segunda-feira, estou feliz demais. Sim. Que é uma abordagem importantíssima de saúde, que são os detox, né? As limpezas. Porque, na verdade, é isso. Eu vou comentar, mas eu vou só trazer um pouquinho sobre isso, que eu acho importantíssimo. O nosso corpo, Claro. gente, ele é perfeito, Agradeço. ele é maravilhoso. Eu me lembro de eu me encantar. Assim, latente em mim, eu tinha uma espiritualidade forte, mas era latente, ela estava esquecida. Só que quando eu comecei a faculdade de medicina, que eu estudei ali a microbiologia, a biologia molecular, que são as disciplinas que estudam ali lá dentro como funciona cada coisa. Gente, naquele momento a minha fé começou a dizer, gente, que isso aqui não é criado por ninguém que não seja perfeito, né? O nosso corpo é criado por um ser perfeito, que é a fonte criadora de tudo, que é o amor, puro amor, energia. Então, se a gente tem um corpo perfeito, que foi criado por um ser perfeito, nós temos a capacidade, porque somos perfeitos, de tornar isso sempre perfeito. Só que as imperfeições são as toxinas, que vêm através dos alimentos, que vêm através dos ambientes tóxicos, que vêm através dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos tóxicos. Então, a única coisa que a gente deveria fazer para se curar era se limpar. É se limpar. É isso. Limpar de muita coisa. Só que muitas vezes as pessoas acham muito desafiador mudar hábitos, porque gostam de zona de conforto. Ela tá tranquilinha, ele tá gostosinho, cafezinho com leite, com açúcar de manhã, com pãozinho com manteiga. Ai, que delícia. Que delícia. Você se envenena, você acorda de manhã se envenenando, aí você vai almoçar, não, mas tá uma delícia essa carninha frita, veneno. Aí vai de tarde, não, um biscoitinho aqui, creme cracker, veneno. Aí manhã, tarde, noite, veneno, 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 veneno. Qual corpo? E, gente, eu digo mais. Se vocês param para analisar, o nosso corpo é muito resiliente. O que é resiliência? Ele tá ali. É café com manteiga e tá todo dia a pessoa viva. Por que a pessoa continua viva se Dá-lhe o envenenando todo dia? mensagem. Por que a pessoa continua viva se envenenando todo dia? Porque a gente não morre fácil, não. E porque só existe um dia, o dia determinado da nossa conclusão, da nossa trajetória, né? Mas dentro disso, como é que você quer viver sua trajetória aqui? Cheia de dor, cheia disso, daquilo outro? Ou você quer viver leve, borboletando, que nem a minha filha que sonhou que eu estava criando asa? Estou criando asa mesmo. Se eu estou me limpando, me Que lindo. purificando, orando, me alinhando, eu tenho mais é que voar. E é isso que eu estimulo para as pessoas. Mas eu não ia falar sobre isso, eu ia comentar sobre o que você falou, que eu ia comentar sobre o que eu acho mais importante, assim, de todas as medicinas, porque todas as que eu estudei, vou falar para vocês quais foram que eu estudei mais a fundo, assim, que eu pratico para mim.
Primeiro o yoga terapia. Foi a primeira. Eu saí da faculdade, todo mundo correndo. Neurologia, clínica médica, cirurgia. Eu digo, nada, yoga agora. Tipo, faça yoga antes que você precise. É um slogan que eu ouvi quando eu comecei. Uma frase assim, faça antes que você precise. Então, yoga, aí foi o primeiro que eu estudei. E que para mim é o caminho mais profundo. Porque é você ouvir o seu corpo. É o momento do silêncio para você ouvir. Seu corpo está pedindo o quê hoje? Respira. Então, yoga, terapia, que é o que eu faço em mim. Estudei a medicina antroposófica, que é uma medicina por si só, completa, gigantesca, é um estudo muito profundo, que é uma PIX, são as primeiras, eram 5 primeiras, e ela estava desde as primeiras, hoje já tem muito mais. A fitoterapia, depois o Theta Healing, a terapia vibracional, florais, enfim, muitas coisas. E agora a terapia canábica, que é o meu estudo atual. Todas essas medicinas, eu encontrei que, na verdade, todas elas partem de um princípio único, que é essa cura que vem de dentro e que vem através do amor. Porque eu vejo assim, gente, a gente pode curar com antibiótico, com quimioterapia, graças a Deus, cirurgia. Eu fico brincando quando eu dou os cursos que eu conto minhas histórias. Ave Maria, Deus no céu e os cirurgiões na terra. Ave Maria, os médicos é Deus no céu e os cirurgiões na terra. Eles salvam vidas, sim. Graças a Deus, gente. Quantas de nós, quantas crianças estão vivas graças às cesáreas? Quantas vidas são salvas? Quantas mães, quantas mulheres estão vivas graças aos médicos que fazem cesárea? Graças a Deus. Mas aí é o outro paradigma do, então tá, então eu tenho medo de morrer, aí eu vou fazer só cesárea. Aí já foi a loucura, né? Já entrou no devaneio total. Exatamente. Então, é isso, assim, a base é o amor. Se eu faço uma coisa com amor, se eu dou um remédio com amor, se eu dou uma gotinha de floral com amor, se eu faço uma prática com amor, eu curo qualquer coisa. E o Theta Healing é a base disso. Você quer que eu fale um pouco de Theta Healing? Eu gosto de falar demais, porque eu vivo o Theta Healing, a essência dele no meu dia a dia. E para além de um nome que é estranho, as pessoas ouvem Theta Healing. O que é isso? É uma cura num estado. É uma cura num estado Theta. Healing cura Theta, é um estado. É uma cura num estado de conexão, num estado de profundo amor. Então, qualquer que seja a medicina, qualquer que seja a abordagem que a gente vai trazer com alguém, se é feita com amor, a chance de dar certo é gigante. Então, hoje eu não me importo tanto, às vezes, o que eu vou fazer. Você mesmo, Supria, pediu, né? Atende minha mãe. Você vai fazer o que com ela? Eu não sei, eu vou usar tudo que eu sou. Vai, faz uma integrativa. Faço. Tem uma coisa da anamnese, tem exame físico, ou tem exames de laboratório, tem prescrição médica. Mas tem só o Theta Healing, que eu vou ali, vou estar... Mas tudo é uma coisa que vem por dentro de mim, assim, pelo amor que eu sinto, assim. E sabe o que mais? Essa coisa da fé, que é uma das coisas que eu vi, que é uma experiência que eu tenho, assim, que eu acredito que é a diferença que faz no meu trabalho, é que eu acredito que as pessoas podem se curar. Eu olho para elas e digo, eu acredito muito. Nossa, eu já tive a experiência de uma pessoa entrar com cadeira de roda para se atender comigo, e na terceira sessão saiu andando. E isso é o quê? Uma cura milagrosa? Sim, isso é porque eu acreditei nela. E a primeira coisa que eu fiz quando ela chegou foi, eu não duvido que você vai sair daqui andando. Agora, um desafio muito grande, eu gostei da história do médico que te abordou lá, que você falou para ele. Essa história do médico que chega e fala, toma esse remédio e vai embora. Não fala isso, mas tá, toma esse... Aí você olha para ele e fala, tá, mas você acha? E aí, os médicos são muito intuitivos. E os médicos são gente boa, viu? Tem uns que não são, não. Assim como tudo. Mas a maioria dos médicos são gente boa. Só que eles não são formados dentro desse paradigma que eu tô contando para vocês, que eu precisei desbravar facão para chegar onde eu tô. Não foi fácil, não, mas eu tô aqui. Eles não sabem isso. E eu me sinto muito nessa missão. Eu acompanho médicos. Quando eu trabalhei na atenção básica, hoje em dia eu sou supervisora dos médicos do programa Mais Médicos aqui da região. Eu estou ali acompanhando e acompanhei muitos estudantes de medicina trazendo essa abordagem, assim, né? De acreditar na pessoa e ter esse feeling. Porque tem muitas pessoas que estão na vítima. Pobrezinho de mim. E aí você vai dizer, tem autonomia, tome tal coisa. A pessoa sai correndo, nunca mais volta para você. Aquela médica não presta, me passou remédio. Gente, eu partia meu coração. Pensa uma coisa, partia meu coração. É olhar para a pessoa, ver que aquela pessoa está naquele lugar de coitada de mim, não vou melhorar nunca, sabe? E você saber que você não pode fazer nada por aquela pessoa, porque ela não quer. Isso eu vi, não foi pouco não, viu, minha irmã? Ela não quer se curar. Ela quer estar doente, porque com aquela doença ela tem um benefício. Amor, carinho, atenção. Ela é alguém... Pelo amor de Deus, gente, a gente precisa curar muito essas feridas da alma.
E é o único caminho. Por Uhum. isso que o Teta Healing, para mim, é o caminho que eu estou seguindo muito, levantando a bandeira, porque é a cura da alma também. Se chama Teta Healing, também é a Sim, cura da alma, né? sim. Enfim, E você sabe que devaneio. Dona Flor, você falou da cura da alma, eu lembrei que quando eu conheci o Enema com a Dona Flor, né, que ela foi falar pra gente da experiência dela, a primeira coisa que ela me falou, que me tocou profundamente, me fez integrar imediatamente, apesar de que eu integrei meio sem intenção e depois vi que era inseparável, né, que eu tô falando do Enema em Teta, ela falou pra mim, gente, o Enema, falou pra todo mundo, né, Lana, é a cura da alma, né? Limpar o intestino é curar a alma. Eu vi tanta sabedoria nessa frase, Cécia, que eu fiquei refletindo nela. E quando eu comecei a atender com enema, eu via que as pessoas não estavam ali só liberando fezes e vermes. Elas estavam acessando questões muito profundas da alma delas, né? Então, para a gente entender que o nosso corpo ele é integral, né? Como você fala, não, eu já saí integrando a medicina, porque eu sei que o ser humano ele é uma coisa só, gente. Então, mesmo que e às vezes, né, se você dá um remédio como algo constante que você tem que ficar usando ali, eu não sei se eu vou falar um absurdo aqui na perspectiva biológica e médica, mas eu sinto que você vai embotando funções e autonomia da pessoa, né? Cria uma relação de dependência com o remédio e tolhe muitas vezes a capacidade da pessoa desenvolver habilidades para se autocurar, né? O remédio às vezes ele ceda algumas funções nossas, inclusive emocionais, né? Eu vejo pessoas que estão ali disponíveis para se curar, mas que estão completamente dopadas, muitas vezes sem emoção, muitas vezes, né, esses remédios psiquiátricos, por exemplo, de precisar, né, controlar o humor, isso e aquilo, que às vezes é necessário, né? Mas que a pessoa morre em vida, né? Então me veio essa reflexão, né? E também queria que você contasse um pouquinho de como o MM Teta impactou assim a sua experiência, Sim. né? Já falei de dois assuntos aqui, mas Nossa, é que tá bom olha, demais, né? eu tô chocada com o comentário da Idalina, porque assim, Idalina, eu já vi isso que você tá falando, o retiro com limpeza em teto, e eu já propus, e a gente já estava com o negócio engatilhado quando chegou a pandemia. Então, eu e a Supri, a gente já plantou essa semente de fazer sim um retiro, né? No qual a pessoa vai chegar e vai estar em teto e vai fazer as limpezas. Isso já está engatilhado. Só que aí chegou uma pandemia no meio que suspendeu os nossos projetos. Mas agora, depois dessa live, depois do comentário da Idalina, que captou no campo uma coisa que já está intencionada, Ave Maria, Nossa Senhora, gente, maravilha. Já é, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do Enema, né? Você quer que eu traga um pouco de como isso impactou? Quer saber tudo? Uhum. Ótimo. Você vai estar, né, isso já vai colocando, a gente não tem planejado ainda, porque, né, tanta coisa, mas a gente vai voltar. Era em Brasília que a gente ia fazer Estamos lá na tecendo. Manduarte. Lá na Manduarte. Então, sim, eu já tinha ouvido falar de vários tipos de limpeza, e da Supria, principalmente, que é uma mulher maravilhosa que baixou aqui no Capão para nós, assim, chegou aqui no Vale, que aqui o Vale do Capão, gente, ele atrai umas pessoas assim que, meu Deus, são colhidas assim a dedo e baixam aqui nesse lugar. E isso, né, a necessidade que a gente tem de limpar o nosso, porque o nosso intestino, ele é o do segundo cérebro, né? Então eu via que eu precisava mesmo limpar algumas coisas que tinha a ver com compulsão de doce, de querer comer doce. E tinha me falado que era muito bom o trabalho com enema. E eu fui fazer o Enem em Teta e foi uma das experiências mais profundas da vida, mesmo assim, forte, muito maravilhosa, assim, eu nunca mais, de lá para cá, isso tem mais de um ano, acho que foi em maio do ano passado, acredito que eu fiz o meu primeiro tratamento, Uhum. foram 5 dias e de lá para cá eu nunca mais tive, eu curou e foi a cura instantânea, porque também não é só o enema, que tem pessoas que pensam, ah, tá bom, vou fazer o enema, não foi só isso que a Supria fez, né, e é isso que eu acredito quando e ela traz esse tema, né? O integrativo não é só ir lá aplicar o enema, é ter esse cuidado de olhar fundo o que estava gerando aquilo, né? E ao mesmo tempo que eu ia eliminando aquilo, a Supria vinha com os downloads de Teta Healing, com o DIG, e ia profundo e acessei ali as memórias todas da sujeira que a gente vai guardando, porque são muitas memórias. A gente guarda muita sujeira, não é só de alimento. Por isso que não tem como abordar qualquer tipo de situação que não seja integrativamente, porque se eu como algo, pode não me fazer mal. Porque eu tô bem. Ah, eu tô ótima. Mas se eu tô mal, cheia de pensamento negativo, cheia de ressentimento, cheia de raiva, e eu como
uma salada vegana com tofu, com não sei o quê, tá em nada, é a mesma coisa. Ou se eu como uma comida maravilhosa xingando na mesa, sabe, gente? Então, assim, é tudo uma coisa e outra, é uma coisa e outra. Então, precisa ser uma limpeza, o processo que a Supria traz, que eu acredito que é o caminho que fez muito sentido para mim e me curou, é fazer a limpeza física, sim, junto com uma limpeza energética e uma abordagem profunda de o que está acontecendo naquele momento, né? Então, é isso. Uma coisa que eu queria trazer é essa questão do que me deu vontade de falar um pouco também, quando a gente fala de remédios, porque eu me curei muito, gente, nesse caminho. Quando eu saí da faculdade, quando eu estava lá no finzinho da faculdade, que é a hora onde a gente aprende as medicações, tudo. É claro que nessa hora, gente, os estudantes de medicina, eles são bombardeados dos representantes de laboratório. E é passagem, e é não sei o quê, e é canetinha, e é caderninho, é brinde, é isso. Gente, é feio de se ver. É feio, porque é mercado mesmo. Aí naquela hora eu estava muito ativista, né? Naquele momento eu era muito ativista, assim. Era do DA, Departamento Acadêmico, fazia parte... Gente, então rolou uma greve, não sei se vocês lembram que teve uma greve de estudantes na época, ano 2000 e 2004, 2005, não me lembro bem qual foi o ano. Mas teve uma greve de estudantes que pegou o Brasil inteiro. O Brasil inteiro entrou em greve. Acho que eu lembro. Pois é, eu fui uma das pessoas junto, foi lá no nosso dia, começou na minha faculdade de medicina e eu fui uma das pessoas que estava ali, eu fui uma das fomentadoras do movimento brasileiro inteiro, foi muito forte aquilo ali. Não, foi demais, e mudou o currículo da faculdade. Eu, infelizmente, não peguei a mudança porque eu estava no fim da faculdade, mas, gente, eu plantei uma semente ali, foi muito forte aquilo ali. E foi demais, assim, eu me lembro, assim, que depois, gente, eu dou o primeiro estilingado e depois sai correndo, porque foi, assim, muito revolucionário, muito forte o que aconteceu. Mas, então, os estudantes, eles são bombardeados disso. E aí, o que eu fiz naquela hora? Eu não quero mais saber disso. Eu não quero saber de remédio, eu não quero saber de nada, eu não quero saber de nada, eu não quero saber de nada, não me conte. E estudei o que era mais importante para eu depois me tornar uma médica de atenção básica, médica de saúde da família, que é a minha especialidade maior assim, da minha prática, atender comunidades, né? E aí eu aprendi o básico e tal, e não queria saber daqueles nomes de laboratório que eles dão nomes mágicos e tal. E tive uma inimizade, assim, com os remédios. Assim, fiquei tipo, eu não quero saber porque isso é só mercado, isso é isso, aquilo. Mas, aos poucos, eu fui entendendo que existem todos os lados em tudo. Isso eu senti que foi a maturidade, assim. Então, hoje em dia, eu sou muito grata às medicações. E eu já abordo assim. Eu não acho que as pessoas não devem tomar remédio. Eu acho que as pessoas devem ser conscientes, porque as pessoas às vezes precisam se aliviar. E às vezes é um alívio, sabe? Sim. É um alívio, porque quando você lida com coisas muito pesadas, você precisa de um alívio. Eu digo isso por mim. Ave Maria! Meu Deus, eu precisei de um alívio da medicina. E o que é que eu faço? Tomo meu remédio com amor e consciência, graças a Deus. É Deus no céu, os médicos na terra. Sim. Deus no céu, os remédios na terra. Seja ele planta, alopático, o que for. O que não é legal é você tirar a sua fé e depositar numa cápsula. Que pequenininho que você é ao fazer isso. Como você se reduz ao nada. Como assim? Aquilo ali é a sua salvação? Aonde está Deus, meu irmão? Dentro de você, minha irmã? Vamos lá. E essa é a minha missão hoje em dia, assim, é despertar essa força, para que as pessoas saibam. Remédio sim, mas aqui é uma bengalinha. E eu falo isso com a terapia canábica também, que tem muita gente que agora está sabendo que a cannabis é sim a medicina do futuro, porque é uma planta que, ela sozinha, ela é uma enciclopédia de tudo que você imaginar, de cura para tudo que você imaginar. Gente, é incrível por conta do sistema endocannabinoide, que ela ativa o sistema de autocura na gente. Por isso que ela cura muita coisa. Aí as pessoas estão depositando também nisso a cura, mas não é bem assim. Então nem isso e nem um pouco, nem tanto, nem tão pouco, é sempre o caminho do meio. Para que vocês consciência, né? Possam exatamente tomar gotinha, seja floral, seja cannabis, seja a prática de yoga, o que quer que seja, nessa consciência divina de que o poder está dentro, não está fora, é de dentro para fora, é de dentro para fora sempre. Com certeza. Agora, se você não está empoderado dentro, faz uma sessão de Theta Healing ou um trabalho em Teta com a Supria, pronto. Que você acha o caminho, né? Vem conhecer esse caminho. Falando nisso, amada, só para divulgar aqui que a gente tem, desculpa que você deu a deixa, eu quis lembrar que a gente está com uma jornada que vai começar agora segunda-feira, uma jornada online gratuita. O link da inscrição está na bio e eu falo do poder de cura do segundo cérebro. A gente mergulha um pouquinho nisso que eu e César estamos compartilhando aqui, tendo o intestino como mapa da saúde. Então eu quero contar para vocês
sobre essa experiência de atender e cuidar de pessoas, de diferentes pessoas, e como o segundo cérebro, que é o nosso intestino, se torna um mapa para a saúde. Então, aproveitem para fazer essa inscrição aí, A gente vai né? terminar. Tem alguma coisa que alguém comentou sobre a necessidade por doce. Por que, que o enema me curou da necessidade por doce? Porque limpou um monte de toxina que estava dentro do meu intestino, tirou os vermes, porque é muito verme, necessidade de doce é muito mesmo, que não sai no exame, não sai no parasitológico. O Supria me ensinou isso, foi uma das coisas que eu mais aprendi com a Supria, com a Dona Flor, que eu fui lá conhecer a Dona Flor também, que é, não, oxe, tem coisa dentro da gente que a gente nem sabe, os exames, gente, muito exame, é muito para enganar. É para enganar e para procurar, como é? Enfim, para procurar. Cabelo no pão careca. Isso aí. Cabelo em onde? No pão careca. Isso, cabelo no pão careca. E acha, viu? Eu sempre falo, eu tenho que fazer exame disso, tenho que fazer um pé de scan, tenho que fazer... Vai procurar, você vai achar, minha irmã. E sabe o que acontece? O exame, quando você faz, aparece. Mas você quer que eu lhe diga a mesma coisa? Pode não aparecer amanhã. Então, não se ligue que aquele exame que mostrou aquilo ali é o que tá. Pode estar hoje e pode não estar amanhã, se você faz uma cura dentro de você. E pode não estar, então a gente não precisa cristalizar. Alguém falou sobre doce e eu melhorei de doce porque curou a questão emocional e porque tirou os vermes que estavam lá famintos, loucos, querendo comer. Uhum. Aí o enema curou. E outra coisa que alguém comentou aqui é falar da terapia canábica. Eu não vou conseguir falar em 2 minutos, que a gente vai terminar agora sim, faltam 3 minutos. Eu não vou conseguir falar disso, mas seguem a OBEC, tem o Instagram, OBEC, OBSC, OBEC Med, segue lá, tem bastante material, tem bastante live falar de terapia canábica e também pode procurar um atendimento, né, comigo, que é uma terapia integrativa, né, não adianta achar que cura tudo, porque tem que ter junto uma das bases do tratamento que o cannabis mude sua alimentação, mude seus hábitos de vida, pronto, é isso, para tudo. Pronto, de tudo, né? De tudo, essa consciência. Estava falando do remédio, eu mesmo tomei um antialérgico, mas é incrível como eu sempre penso, o que que eu fiz? Eu não consigo tomar o remédio hoje sem lembrar por que que eu estava daquele jeito, porque eu trago alívio, sem deixar de trazer a consciência para o que provocou, né? Porque a cura está aí. Então eu quero agradecer, minha irmã, essa maravilhosa live, amei, quero mais. Quero passar a palavra para você divulgar o seu trabalho lindo, para que as pessoas possam conhecer em 30 segundos. Agora, e se der tempo, ainda quero uma palhinha musical. Mas assim, ó, uma coisa importante, você tem que fechar a live antes que ela caia, porque senão a gente não grava ela. Eu já perdi live maravilhosa assim. Não sei, ele tem uma contagem regressiva. Quando ele não, eu tenho, já aconteceu de cair, tenho conseguido gravar. Tá bom. Pra mim tá dando certo. E se vocês quiserem conhecer mais, quem tá aqui que não me conhecia, é só seguir lá no meu canal Curativo Integral, que eu tenho oferecido meditações de manhã, 2 vezes na semana, cursos, e o próximo curso agora é um curso mais avançado, o curso Manifestação e Abundância, né? Tô aí, muita coisa, atendimentos, todos esses atendimentos que eu faço tem no link na bio, né? Agora tem o meu site que tá saindo do forno, que tem as coisas que eu faço lá. Então é isso, assim, né? O Capão tá voltando a reabrir, eu tô começando a planejar os retiros, que vão ser pro ano que vem. É isso, assim, nesse momento, né, que eu posso dizer. E uma palhinha musical, meu Deus do céu, a curandeira, né? Aquela do Eu Vim. Bora cantar juntas. Vai. Vai dar um delay. Vai você. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, se espalhe bênçãos, sou plantadeira de semente boa, sou plantadeira de semente boa. Axé! Uhul! Gente, peraí, que tem uma coisa aqui que o Paulo comentou antes que caia. O projeto Quem Ama Cuida, claro! Eu sou a mentora, idealizadora de um projeto de cura, tem uns alunos meus, tem mais de 20 terapeutas oferecendo, então tem o Instagram Quem Ama Cuida e o Instagram OBEC, tá, gente? Vocês podem colocar ali, alguém perguntou, é OBEC mesmo, OBSC, pode procurar, e o Quem Ama Cuida, que é o Instagram onde estão esses alunos maravilhosos oferecendo as sessões de cura com Theta Healing a preços humanitários, pela cura humanitária, pela paz. A gente oferece rodas de cura, uma vez por mês, as rodas de cura. Maravilha. Assim, não baixa de 1000 nomes que chegam pra gente. É muito poderoso mesmo. Então venham, gratuito, pode seguir o Instagram, tá aí pra vocês, presentes do coração. Que beleza! E a gente recebe, desfrutem. É uma rede linda de cura
E é maravilhoso ter você como parceira, minha irmã. Muito amor. Que bom estar pertinho. Ai, que bom, peraí que eu não tô me vendo mais. E pronto, então tá. Então, muito amor. Essa live foi linda. Eu quero fazer mais. Sabia que esse tema ia ser maravilhoso. Vamos ver se a gente consegue fazer mais vezes. E tamo junto. Quem não segue o canal, segue. Quem não segue a Supria, segue ela, gente. Faz esse trabalho com ela, que ela é maravilhosa, essa mulher. Uma deusa. Gratidão, te amo, Ceci. Um beijo. Tchau.